Em menos de 10 minutos eu passei um monte de informações, né? É exatamente isso que a gente está vivendo, muitas informações. Enquanto o corpo trabalha, a mente muitas vezes fica em segundo plano, mas ela não para de funcionar. E ela executa várias tarefas silenciosamente, só que, ao mesmo tempo, em alerta para tudo que acontece à nossa volta. E como é que fica a nossa mente com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Hoje, aqui no nosso Momento Saúde, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do nosso cérebro e como evitar o excesso de informações, estímulos e sobrecarga com o neurocirurgião Júlio Pereira. Boa tarde, doutor Júlio, como vai? Boa tarde, tudo bem? Que bom poder te receber e falar sobre esse assunto. É verdade que a gente pode estar obeso no cérebro? Verdade, a sobrecarga de informação no cérebro ela é prejudicial. A gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre o tema como o cérebro funciona, como o pensamento também funciona, e a gente sabe que a gente precisa um tempo, né, para pegar uma informação, trabalhar nela, memorizar. Então, o processo de aprendizado da informação é um processo cíclico. Não adianta nada você só receber informação de forma intensa, o mesmo tipo de informação, que isso não vai ter resultado no longo prazo. Então, o que a gente costuma dizer é que você precisa fazer uma rotina, né? Ter uma organização. Eu costumo até brincar com os pacientes, falar assim, quando a gente trabalha o corpo fazendo atividade física, que eu sei que você gosta também bastante, a gente também está trabalhando o nosso cérebro, porque o cérebro precisa de oxigenação, então o corpo estando bem, o cérebro também vai funcionar bem. Olha, então a gente não deve, enquanto está fazendo uma atividade, por exemplo, ficar ouvindo um podcast para aprender sobre algum assunto. Isso seria uma sobrecarga? Seria. Um mito que se tem é a questão do ser humano ser multitarefa. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Normalmente a gente não consegue. O que a gente consegue é centrar atenção numa coisa enquanto o outro está ocorrendo em paralelo. Então o ideal é você fazer uma atividade de cada vez, concentrar nessa atividade e fazer organizar. Então pessoas que falam que ouvem e dormindo vão aprender, não existe isso. O ser humano ele precisa dessa concentração. Existem pessoas, e as mulheres são muito habilidosas nisso, né? De conseguir variar de uma atividade para outra. Então, está concentrado na criança, depois vai ver seu programa de culinária, né? Nesse horário deve estar muita gente fazendo isso, né? Mas fato é que a pessoa ela vai concentrar na hora do seu programa, para ouvir aquela parte do seu programa, depois vai ajudar a criança, ou vai fazer uma coisa do almoço, mas ela não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é um mito que a gente tem. Olha, eu achei interessante o que você falou, porque a gente, às vezes, na própria internet, recebe umas propostas assim, aprenda inglês dormindo, ou memorize enquanto você descansa. Então, isso não existe. Ouviram o que o doutor falou? Isso não existe, né? Eu costumo dizer o seguinte, nosso cérebro, é bom a gente fazer um paralelo, ainda mais se o público gosta bastante, ouve bastante aqui sobre atividade física, é que nem o músculo. O músculo a gente precisa se exercitar, todo mundo sabe, a gente precisa variar os tipos de exercício, então variar os tipos de estímulo, e a gente precisa também descansar, e além disso estar se alimentando bem. O cérebro vai ser bem parecido. Então, qualquer tipo de proposta, você deu exemplo, né, da questão do dormir, né, mas também tem aqueles outros tipos de proposta, até de perder peso, tudo isso. Assim, o que a gente tem que fazer, a gente sabe, é o básico, a gente tem que receber o estímulo, a gente tem que trabalhar aquele estímulo e a gente tem que pensar também a qualidade do estímulo. Então, a gente está falando agora de cérebro no mundo que só se fala de coronavírus. A gente tem que falar de coronavírus, é uma coisa importante, mas a gente tem que entender, a gente, ser humano, a gente tem uma parte do nosso cérebro que a gente fala que é o sistema límbico, a parte das emoções. Se você só estiver recebendo energia negativa, notícias ruins, isso vai ter impacto na sua qualidade de vida também. Então a gente, ser humano, é atraído pelas notícias ruins, a gente é atraído pela última novidade, mas a gente tem que ter uma rotina que organize, vai ter que ter a distração, vai ter que ter a culinária. Seu programa faz muito disso, né? Vai falar de doença, depois fala da palavra de Deus, depois vai falar disso. Então essa mudança de foco é essencial para a gente. Olha lá, mas com foco em cada coisa.
né? No momento correto, a gente para e foca. Daqui a pouco, eu quero perguntar sobre os prejuízos que isso tudo pode ocasionar no cérebro, mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Às vezes a gente pensa assim, que informação excessiva é só aquela informação, como eu mesma disse, né? De entrar em reuniões para ouvir sobre determinado assunto, de ficar toda hora pesquisando coisas no Google, de fazer exercícios pensando ou idealizando coisas, projetando o seu dia. Mas tem também aquela pessoa que a gente chama de forma, errada até, de fofoqueira. Aquela pessoa que está sempre com a antena pro alto, né? Então tá aqui conversando com o doutor, mas tá prestando atenção ali. Everaldo, por exemplo, tá numa fofoca boa ali. Aí, ó, as meninas lá da produção já falam. Eu aqui, quando eu tô no ar, eu tô com o foco no que eu tô falando, mas eu tô tipo a fofoqueira, porque eu tô atenta a tudo que acontece à minha volta. E tem gente que é assim na vida, né? Isso também faz mal, doutor? Mas não responde ainda não, daqui a 2 minutos, tá bom? Tudo bem. Quero saber se isso faz mal, porque eu conheço gente assim. Agora aqui, ó, doutor Júlio Pereira, de volta. Você entendeu qual que é essa pessoa que eu tô pensando aqui, Entendi. né? Tá aqui conversando, mas tá sabendo tudo o que tá acontecendo em volta. Isso também faz mal pro cérebro? Pode fazer. Eu costumo até falar o seguinte, o ser humano, se você compara com os outros animais, é que tem a linguagem mais desenvolvida. E através da linguagem a gente aprende, que é o que a gente está fazendo aqui no seu programa, você depois vai ensinar. Então a linguagem do ser humano é muito importante. E a linguagem vem junto com a informação. Então a gente prevê os problemas, que aí a gente pode traduzir na fofoca, né? Que é saber o que está acontecendo com o outro que pode impactar na sua vida. Não tem jeito, é uma coisa inerente do ser humano. Só que a gente vai ter que ter cuidado ao máximo para isso não ser excessivo, isso não ser prejudicial, nem a você, nem ao outro que você está contando a história. Então, o excesso da fofoca, da notícia ruim, de ficar preocupado com a vida dos outros, né? Isso, sem dúvida, vai prejudicar, sim. Você tem que focar em atividades. Essas informações, elas vão circular no ambiente de trabalho, em casa, da família, não tem jeito. É próprio do ser humano, mas a gente tem que sempre estar modulando. Como eu falei, o mais importante da nossa vida é justamente a rotina, a gente saber que vai ter um momento para tudo. Legal. É verdade que o nosso cérebro ele é como se fosse um computador com uma capacidade X de armazenamento? É verdade. O nosso cérebro, o que acontece aí? É uma das estruturas mais complexas que se tem do universo, até comparado com as galáxias. Então a gente tem milhões de neurônios, com milhares de conexões cada um deles. E ele tem uma atividade que é uma atividade elétrica, é através de pulso elétrico. Por isso a gente fala eletroencefalograma, que é o nome do exame. E esses neurônios, eles vão modulando. Quanto melhor você faz uma atividade, melhor você vai ficar. Então ele tem uma capacidade não de regeneração tão boa, mas ele tem uma capacidade, se você treina muito a atividade, se você faz, você vai ficando melhor. Por isso que eu dou o exemplo do músculo, né? Você faz atividade, eu gosto também de fazer, você sabe que você, quanto mais faz, você melhor fica, mas se você passar aquele limite, vem o quê? Vem a lesão. Então você tem que estar sempre, o tempo todo, tentando manter uma rotina e um controle. Legal. A gente, na semana passada, falou sobre síndrome de burnout, que é o esgotamento, né? E que tem a ver com esse assunto. Mas antes da gente falar aí do que pode acontecer com o nosso cérebro nesse acúmulo de informações, o contrário também é nocivo, né? Tanto é que a gente ouve médicos como você falando da importância dos mais idosos praticarem exercícios que mexam com o cérebro, né? Os jogos de memória, o caça-palavras, a leitura, porque senão o cérebro também pode ficar atrofiado, é isso? Verdade. Tem uma coisa que eu falo bastante, eu trabalho muito com paciente da terceira idade, né? Que é na neuro, e tem muito paciente com tumor cerebral e geralmente isso é terceira idade. E eu ouço uma frase, coluna também, né? Que é muito comum dizer assim, doutor, meu sonho era aposentar, mas quando eu aposentei, minha qualidade de vida piorou. É incrível, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor, então o cérebro dela está muito ativo e de repente ela vem numa vida que é confusão, é fofoca de trabalho, né, como você falou, tá ativo, briga com o chefe, vai resolver, de repente coloca ela dentro de casa. Ela está recebendo o mesmo salário, ela tem tempo para fazer o que ela achava que sempre quis fazer, mas muitos deles, eles não preenchem a atividade e o cérebro começa a sentir. Então a memória começa a falhar, começa a se sentir o pensamento mais lento, começa a se sentir deprimido, às vezes desmotivado. Então o ser humano, ele precisa de atividade. Não só muscular, que é caminhada, a gente falou muito aqui sobre o prejuízo disso na pandemia, mas também ele precisa de atividade intelectual. Tá joia. Agora, vamos lá, quando tem muita informação, o que acontece? Esse esgotamento, ele transforma-se no quê?
Isso. O que acontece? A primeira coisa que a gente já falou, né, é a qualidade da informação. Então, óbvio, enquanto a gente está acordado, a gente vai estar pensando, né? Não tem jeito, né? Então, você variar as atividade intelectual, de leitura, além disso, né, filmes, né, atividades que envolvam a área das artes, isso ajuda bastante, né? Além disso, as atividades cognitivas mesmo, né? Você sempre está imaginando que você tem que acordar um dia para aprender alguma coisa. Então, você sentar, você estudar. E o ser humano é um ser social. A pandemia está tirando muito isso da gente, né? Mas o ser humano, ele precisa interagir com o outro. Pode não ser para fazer fofoca, como a gente falou, mas a gente precisa conversar, saber o que o outro está sentindo. Isso é essencial para a atividade do ser humano. Por isso que a gente tem visto uma epidemia de transtorno de ansiedade, uma epidemia de depressão, num cenário que, teoricamente, as pessoas estão mais em casa. Mas por quê? Porque elas estão fazendo menos atividades físicas, que influenciam também isso, e também atividades intelectuais. E o burnout, ele vem justamente disso, de um cenário que você está fora do seu eixo, fora isso da sua rotina, tendo um bombardeio de notícias ruins, e o trabalho também ele mudou completamente, né? Até nossa entrevista está diferente, né? Então, as pessoas elas tiveram que se adaptar muito rápido a uma realidade muito diferente. Tá joia. Doutora, eu quero falar daqui a pouquinho sobre medicamentos que às vezes estimulam a capacidade cerebral, pelo menos é esse o apelo, né? Alimentação, vitamina, sono, porque eu sei que isso tudo influencia também. Mas também quero abrir perguntas para o nosso telespectador. Então, gente, ó, aproveite, estamos aqui com um neurologista maravilhoso. Inclusive, se você tiver com alguns sintomas na sua cabeça, que você fala assim, será que isso é porque eu estou pensando demais? Pode mandar a pergunta, tá? 11 9 50 45 18 40. Momento perguntas e o doutor responde em 2 minutos. Vem cá você comigo. Ó, hoje eu me coloquei aqui com esse vício. Vamos lá, doutor Júlio Pereira e você com as perguntas. Doutor Júlio, mas eu disse que eu também quero saber um pouquinho sobre medicamentos. Eu não estou falando de vitaminas nem de suplementos. Tem medicamentos, aqueles que os médicos andaram recomendando aí para os adolescentes, falando que era importante, criança com déficit de atenção. Foi uma febre de muita gente usar. Descobri esses dias que tem gente que faz uso recreativo desses medicamentos que dão mais foco, né? Medicamento, tá? Eles são perigosos? Tem risco sim. A maioria das medicações, elas são pesquisadas para doença. Nesse contexto de Covid, se falou muito de pesquisa, né, de tudo isso. Então, você estuda com objetivo. Então, várias dessas medicações, elas são utilizadas, elas são boas. Os psiquiatras infantis, eles utilizam para pegar pacientes que têm uma doença que dificulta o foco e utilizam. E algumas pessoas, de forma completamente equivocada, começaram a imaginar se isso melhora em pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, se eu, que estou normal, que não tenho nenhum diagnóstico de doença, tomar isso vai melhorar meu cérebro? Não pode se afirmar isso, não tem estudo, é arriscado, as pessoas tomam de forma equivocada, sem prescrição médica, vendem até na internet, para você ter ideia como isso é arriscado, e toda medicação, por isso que vende em drogaria, é uma droga. Então ela é muito utilizada e mal utilizada, eu costumo até falar dos pacientes, a diferença do remédio para um veneno, às vezes, é o uso. Então, é bastante arriscado, sim. Perfeito. Agora, a alimentação equilibrada, inclusive suplementada quando há necessidade, sono de qualidade, isso faz diferença? Faz muita diferença. Eu costumo dizer que, assim, as coisas que a gente faz de forma rotineira, elas dão trabalho, elas são monótonas, né? Você sempre fala aqui da alimentação, né? Da sua alimentação, da atividade física. Isso é o dia a dia. Isso é que constrói um cérebro saudável. Então, da mesma forma que a gente fala, né? Para risco cardiovascular, pressão alta, diabetes, isso serve para o cérebro. Porque nosso cérebro está conectado. Então, o coração bate, o sangue passa pelas carótidas e chega no cérebro. Se você tem um vaso obstruído, o cérebro não vai receber a alimentação adequada, né, o glicose que ele precisa. Se você tem um corpo que o coração não está bom, muito pesado, obesidade, isso vai prejudicar também. Então, tudo que a gente sabe que parece ser senso comum, parece ser óbvio, mas é dificílimo de fazer. Eu tenho até uma brincadeira que eu falo com os pacientes, que às vezes eu sinto que não estão seguindo o que eu falo assim, tem uma brincadeira que fala assim, o médico falou, você tem uma doença muito grave e você pode morrer, mas você tem uma forma de resolver isso. Aí o paciente pergunta, qual é a forma? Ele fala assim, mudando seus hábitos. Ele, doutor, então não vai ter jeito não. Então assim, parece uma coisa simples, mas alimentar bem,
fazer atividade física todo dia é uma rotina que ela é estafante para quem não tem costume, mas isso é o que dá o melhor resultado. Não tem pílula mágica, não tem nada disso. Tá joia. Agora vamos às perguntas, né? Temos telespectador que sempre participa do programa e eu gosto muito de poder atender as dúvidas. A gente já vai colocando na tela aí. Vamos lá, produção, para que o Dr. Júlio Pereira possa responder, né? E aí eu já aviso a você que está assistindo ao programa, presta atenção, porque as perguntas são muito comuns e a gente acaba aprendendo com a dúvida do outro. A Denilza, ela é da Bahia, ela diz assim, tenho ardência na cabeça, sinto como se derramasse água fria e tenho muita insônia, devo me preocupar? Ela deve procurar alguns cuidados. Número 1 é entender por que essa insônia está vindo. Ela está tendo os hábitos bons de descansar, de relaxar, de não levar problema para a cama, não ficar pegando o celular, não tomar café, nem muita alimentação. E se esse incômodo está doendo muito, ela tem que procurar o clínico para ver qual a causa. Tá joia. Faltou um Rzinho ali no derramasse, mas tá tudo certo. Vamos pro próximo, gente. Próxima pergunta, então. No caso, Denilza, procure um médico, porque é importante você entender o que tá acontecendo aí contigo, tá? A Diana, de Itapevi, São Paulo, diz assim, toda noite, quando vou dormir pelo celular, eu escuto meditação, com duração de 3 horas, para escutar enquanto durmo. Durmo rapidinho, nunca mais tive problema para dormir. Isso faz mal para o cérebro? É uma preocupação que ela tem. Pelo contrário, excelente estratégia. Os sons, por exemplo, tem muito paciente que reclama de zumbido, quando tudo fica em silêncio, aí vem aquele zumbido. Ou pessoas são muito agitadas. A música, o relaxamento, ele é fantástico. Ela fez uma solução, é solução excelente, continua nesse caminho. Mas eu entendi a dúvida dela, da Diana, de Itapevi, que é até parecida com a minha. Porque às vezes eu coloco a meditação mais longa, eu ouço uma meditação que dura mais ou menos 1 hora, 45 minutos, 1 hora. E eu durmo, de repente, no primeiro instante, assim, 5 minutos eu já tô dormindo. Só que a meditação continua, porque eu não vou despertar para desligar. Aí, isso que eu vou ouvindo, dormindo, me faz mal? Não faz mal não. A gente tem um mecanismo do cérebro, por isso que não funciona aquilo que a gente falou de ouvir para aprender. Que normalmente parte do nosso tronco cerebral, por isso que a gente não se movimenta, a maioria das pessoas à noite. Eles deixam, então aquele estímulo para de receber, para de fazer sentido, então não tem problema nenhum. Então tá joia. Bom, doutor, o papo foi bom, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? Mas te agradeço e te aguardo pra gente continuar conversando mais sobre o nosso cérebro, nossa grande e poderosa máquina. Muito obrigada, uma ótima tarde pra você. Você também. Vou passar aqui os contatos do Dr. Júlio Pereira, ele tá no YouTube como Neurocirurgia BR e no WhatsApp no 11 99503 8838, tá? Vai lá, segue que você vai aprender bastante. E falando nessa questão de tanta informação e da gente ter que estar atento a tudo, hoje eu tenho uma live às 8 horas da noite com a doutora Ana Paula Pena, falando exatamente sobre isso para as mães. Aproveitando aí que é a semana do Dia das Mães, falando sobre Mãe Maravilha. Será que existe? Muitas de nós nos consideramos, né? Uma mãe maravilha, aquela mulher maravilha em forma de mãe. A gente quer dar conta de tudo. Muitas vezes a gente até consegue, mas vamos conversar sobre o que isso significa e representa para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para a nossa saúde, tá bom? Gente, eu estou muito contente hoje de poder falar para você de um produto que eu tive o privilégio de conhecer. Tá? E eu conheci mesmo de fato, quem acompanha o programa sabe. Eu fui presenteada, inclusive, há 2 dias com uma linha completa de um produto chamado Lisme, que deixa o cabelo assim, ó, liso, alinhado. Depois eu fiz meus cachos aqui, mas continua maravilhoso com o movimento. Ele facilita demais o nosso dia a dia. Se quiser deixar lisinho também, fica lisinho. E eu quero apresentar para você hoje a diretora dessa fábrica e apresentar um pouco mais esse trabalho sério que a Tuon tem feito há tantos anos, não é verdade, Tânia? Olá, Cláudia. Que honra recebê-la, obrigada pela visita.